Shabbat Shalom. Hoje nós vamos tratar da Parashá Vaigash. Vaigash significa e se aproximou. Tem esse título porque em Bereshit, Gênesis 44, verso 18, está escrito que Yehudá, Judá, aproximou-se de Yosef, de José. Só para recordarmos, na Parashá passada, de nome Miketz, Yosef, ele empregou um estratagema para deter os seus irmãos. Houve uma refeição com os seus irmãos, que não sabiam que Yosef, José, era o governador do Egito, e depois ele manda que os seus servos colocassem a sua taça, a taça real, entre os pertences do irmão Benjamim. Depois da refeição, os seus irmãos vão embora, os servos de Yosef, de José, vão atrás deles, acusam-nos de terem furtado aquela taça e os irmãos dizem que não, e eles começam a procurar a taça e encontram dentro das coisas de Benjamim. E eles ordenam então que Benjamim seria levado como escravo no Egito. E isto Yosef mandou fazer para testar os seus irmãos, verificando se eles iriam entregar Benjamim prontamente, tal como no passado eles venderam Yosef como escravo para o Egito, ou se, pelo contrário, se os irmãos eles iriam defender Benjamim. E nesta parashá, a narrativa que Yehudá, Judá, ele se aproxima de Yosef, né? Aproximou-se, significa Vaigash, o nome da própria parashá, e Yehudá ele vai tomar a frente e vai pedir para que ele, Yehudá, seja feito escravo no lugar do seu irmão Benjamim. Porque nós lembramos, não é, que Jacó, ele não queria que Benjamim fosse para o Egito com medo de que algo de ruim acontecesse com ele. E então Yehudá ele se coloca como fiador do seu irmão e prontifica-se perante Yosef a se tornar escravo no lugar de Benjamim. Então essa parashá Vaigash ela começa, né, com o pleito de Yehudá perante o governador egípcio, que era Yosef, mas ele não sabia disso, e Yehudá ele se oferece como substituto, oferece-se para se tornar um escravo no lugar de Benjamim. E Yehudá alega que Jacó, ele certamente iria morrer de dor, de desgosto, caso ele perdesse o seu filho mais jovem, que é Benjamim. No passado, né, Jacó, ele pensou que perdeu o seu filho Yosef, e agora ele poderia morrer de desgosto, morrer triste, caso perdesse também Benjamim. Então, Yehudá ele se oferece para ficar no Egito como escravo no lugar do seu irmão mais novo. E nós vemos aqui a coragem de Yehudá, de Judá, ao se colocar no lugar de Benjamim. Anos atrás, Yehudá e seus irmãos tinham vendido Yosef como escravo. E agora Yehudá se oferece como escravo para salvar Benjamim. E isto demonstra o seu sincero arrependimento. Explicam os rabinos que Yehudá ele se arrependeu de ter vendido o seu irmão Yosef como escravo, e agora, por conta deste arrependimento, dessa techuvá que ele fez, ele sente uma dor tão grande por ter pecado e vendido o seu irmão como escravo, que ele se oferece para ser escravo no lugar de Benjamim. E nós vemos um gesto nobre de Yehudá oferecendo-se no lugar do seu irmão Benjamim. Isto nos ensina que a techuvá, o retorno ao eterno ou o arrependimento, isto nos impõe inúmeros sacrifícios, ainda que estes sacrifícios sejam desagradáveis à primeira vista.
sempre quando nós vamos fazer techuvá, vamos retornar ao Eterno, vamos cumprir suas mitzvot, os seus mandamentos, sempre quando nós vamos nos arrepender dos pecados cometidos, isso impõe uma série de sacrifícios, de renúncias. As pessoas acham muitas vezes que fazer techuvá é fácil, que servir ao Eterno é algo muito fácil, muito tranquilo de ser feito, mas isto não é verdade. A techuvá, ela nos impõe a renúncia de inúmeras coisas. E aqui Yehudá, ele quer renunciar à sua própria liberdade, ofertando-se como escravo. E ao fazer isso, Yosef, ele não consegue mais guardar a sua identidade em segredo, e ele se revela aos irmãos, demonstrando que ele era Yosef, o irmão supostamente morto. Yosef se reconcilia com seus irmãos, ele libera o perdão em relação aos seus irmãos que o tinham vendido como escravo, e ele chega mesmo até a falar que o fato dele ter sido vendido como escravo e deterido para o Egito, isto fazia parte do plano do Eterno de preparar a sobrevivência do povo de Israel naquele período de escassez. Essa capacidade de perdão de Yosef, ela é muito profunda. Em regra, quando alguém nos faz um mal, a carne, a nossa inclinação para o mal, Yetzirará, ela nos impele a retribuir o mal com o mal. É muito difícil o ser humano, pela sua própria carne, ele perdoar o outro. Eu, particularmente, creio que o perdão é um gesto tão nobre que ele precisa realmente contar com um toque especial do Eterno. Na famosa obra racídica, Tania, no capítulo 12, afirma-se que nós devemos retribuir com bondade até mesmo a quem nos fez mal. E neste mesmo sentido, em Huromaiá, Romanos 12, verso 21, Shaul, Paulo, ele escreveu o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E Yeshua ainda nos instruiu a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, tal como nós lemos em Mateus, capítulo 5, verso 44. Falando isso, teoricamente é muito fácil. Yeshua disse: amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Shaul, Paulo escreveu: não te deixes vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Na teoria, isto é muito fácil de ser dito, porém, na nossa existência aqui na Terra, que muitas vezes nós temos a dificuldade de liberar o perdão. Eu repito, o ser humano tende a pagar o mal com o próprio mal, mas nós que somos Netzarim, nazarenos, discípulos de Yeshua HaMashiach, nós temos que subjugar a nossa Yetzirará, a nossa inclinação para o mal, e ainda que alguém nos tenha ofendido, nós temos que retribuir esta ofensa com coisas boas. Há um vídeo que está rolando na internet e até me comoveu muito, é de uma evangélica que ela teve o seu filho assassinado. Essa evangélica, o filho dela morreu, foi vítima do crime de homicídio, e essa evangélica depois ela encontrou o homem que assassinou o seu próprio filho. E neste encontro ela demonstra carinho, afeto pelo assassino do seu próprio filho, e ela termina orando pela vida daquele assassino. Esse gesto é um gesto muito bonito, só o Eterno para levar uma pessoa a perdoar o assassino do seu próprio filho, a orar por ele, a demonstrar carinho, a demonstrar amor. E esse gesto desta evangélica, ela serve de exemplo
para todos nós. Porque vejam, o filho dessa evangélica foi assassinado e ela liberou, amou e orou o assassino do seu filho. Muitas vezes, algumas pessoas nos cometem ofensas muito inferiores ao assassinato de um filho nosso. Muitas vezes nós recebemos pequenas ofensas e terminamos revidando, falando mal da pessoa, agredindo. E isso não é correto. Nós, como Netzarim nazarenos, nós devemos nos esforçar ao máximo e nós devemos retribuir com amor. Devemos pagar não o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Uma outra questão desse episódio da reconciliação de Yosef com seus irmãos é que Yosef ele disse que tudo dele ter sido vendido como escravo, de ter ido para o Egito, ele afirma que tudo isso foi parte de um plano, de um propósito de Elohim. Então ele fala, olha irmãos, saibam que isso foi parte do plano, do propósito, Elohim que permitiu que tudo isto acontecesse. Isso nos traz uma lição profunda de que todas as coisas em nossas vidas, elas só acontecem com a permissão do Eterno. Ainda que nós venhamos a passar por momentos de dor, de aflição, de luta, de angústia, ainda que estejamos cercados por inúmeros problemas, nós devemos entender que todas as provas às quais nós somos submetidos, elas ocorrem com a permissão do Eterno. E uma coisa que eu gosto de recordar é que quando o povo de Israel, quando o nosso povo ficou 40 anos no deserto foi o lugar em que o Eterno mais realizou milagres no meio do nosso povo. O deserto é um lugar inóspito, é um lugar com pouca água, é um lugar que não tem comida, é um lugar que é muito quente de dia e à noite faz muito frio, é um local de improvável sobrevivência. Mas no lugar mais duro, mais inóspito, um lugar ruim, foi ali que o Eterno tratou o seu povo e onde o nosso povo pôde presenciar os maiores milagres do Eterno. E daí nós aprendemos que quando nós hoje estamos passando por um deserto existencial, nós devemos entender que nós não estamos sozinhos. No deserto é o lugar em que ficará você e o Eterno. O deserto existencial é um momento em que nós devemos buscar uma extrema comunhão com o Eterno e eu creio numa manifestação abundante de Elohim na vida dos seus verdadeiros servos. O falso discípulo, o falso servo, ele murmura, ele reclama quando ele está no deserto. Porém, o verdadeiro servo, ele sabe agradecer ao Eterno, ainda que esteja passando por dores, por provações, por momentos de luta. Retornando a Paraxá, quando Yosef ele revelou sua identidade aos irmãos, ele abraçou Benjamim e ambos choraram. E depois a Torá narra que Yosef, José, ele beijou os outros irmãos e todos choraram juntos. E daí eu extraio algumas lições. A primeira é que nós temos que ter a capacidade de nos reconciliarmos com o próximo. Muitas vezes nós brigamos, nós temos desentendimentos com uma pessoa, porém nós temos que buscar a reconciliação. Há pessoas que ficam guardando mágoa, rancor, a amargura em seus próprios corações e isto não faz bem. Nós devemos liberar o perdão e devemos buscar esta reconciliação, pois isso agrada o Eterno. E foi exatamente isso que Yosef fez. Uma segunda lição, e eu vou citá-la, apesar de eu não concordar com a interpretação alegórica do Rabino Rashi, o comentarista, eu vou mencionar um comentário de Rashi, não que eu concorde com ele, mas eu vou extrair algumas lições deste comentário. Bem, Rashi, ele fala que Yosef chorou sobre os ombros de Binyamin porque eles estavam chorando sobre os 2 templos
que seriam destruídos. Então, ou seja, Rashi ele fala que o gesto de Yosef chorar com Binyamin, isso é uma alegoria para o período em que haveria a destruição do primeiro templo e depois do segundo templo de Israel. Nós sabemos que o primeiro templo ele foi construído por Salomão, e o primeiro templo, o templo de Salomão, ele foi destruído por conta dos pecados do povo. O templo foi destruído, o nosso povo foi levado ao cativeiro babilônico, permaneceu 70 anos e depois retornou. Quando retornou, houve a construção do segundo, Beit HaMikdash, do segundo templo, e o Beit HaMikdash, o segundo templo, ele foi destruído no ano 70 da Era Comum, 70 depois de Yeshua, e o templo nunca mais foi construído. Nós vamos lá em Israel, nós vemos que tem lá o muro, mas não tem o templo nunca mais foi construído. Bem, dizem os rabinos do nosso povo que o segundo templo também foi destruído por conta do pecado do povo de Israel. E daí vem a pergunta: qual o pecado que foi cometido um pouco antes do ano 70, depois de Yeshua, que levou à punição do nosso povo, do povo de Israel, por quase 2000 anos, e essa punição ainda persiste, porque o templo não existe? Não sei se vocês estão entendendo minha pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte: as escrituras narram que o povo de Israel pecou, cometeu o pecado de idolatria. Então, o templo de Salomão, Shilomó, primeiro templo, ele foi destruído. Por quê? Por conta dos pecados. E o nosso povo ele foi levado ao cativeiro babilônico, permaneceu 70 anos e voltou. 70 anos. Bem, mas depois houve a destruição do segundo templo. E essa destruição permanece até hoje. A pergunta é: o pecado levou uma destruição do primeiro templo, um exílio, por 70 anos. 70 anos. Qual pecado Israel cometeu para levar uma punição de 2000 anos relativa à destruição do segundo templo? Flávio Josefo ele diz que a destruição do segundo templo foi a punição pela morte de Yaakov Hatzadik. Yaakov Hatzadik é Tiago Justo, é irmão de Yeshua, é o autor daquela epístola em português conhecido como Tiago, mas ele era conhecido como Yaakov Hatzadik. Eu discordo da opinião de Flávio Josefo porque eu creio o seguinte, que a morte de um homem, Yaakov Hatzadik, Tiago Justo, ela não poderia gerar a punição sobre todo o povo de Israel por quase 2000 anos. Então eu penso, se a idolatria levou à destruição do primeiro templo e o exílio babilônico por 70 anos, que pecado levaria à destruição do segundo templo, que está sem construção até hoje, ou seja, por 2000 anos? A resposta é óbvia. O pecado do povo de Israel foi a morte de Yeshua HaMashiach. Foi a morte e a rejeição de Yeshua HaMashiach. Claro que muitos judeus aceitaram Yeshua, porém, ainda que muitos do nosso povo tenham aceitado Yeshua, coletivamente, o nosso povo, o povo de Israel, rejeitou Yeshua. Yeshua, ele morreu no período 40 anos antes da destruição do segundo templo. Então, a questão é, o nosso povo coletivamente rejeitou Yeshua. E por conta da rejeição de Yeshua e da sua morte, o Eterno ele puniu o nosso povo com a destruição do segundo templo no ano 70, depois de Yeshua, no ano 70 da Era Comum, e levando a partir de então a diáspora ao exílio do nosso povo, que continua disperso pelos 4 cantos do planeta Terra. Ainda que Israel tenha sido
refundado como Estado em 1948, nós sabemos que Israel só tem uma pequena parte da terra prometida. O Eterno prometeu uma terra, Israel só ocupa uma pequena parte. E há muitas coisas que Israel ainda não domina, e particularmente eu creio que o reino de Israel só vai ser restabelecido completamente com o reino messiânico de Yeshua HaMashiach. Sobre essa questão da destruição do segundo templo, é muito interessante o testemunho de um rabino ortodoxo chamado Efraim ben Yosef, mais conhecido como Raham Efraim. Esse rabino ortodoxo, ele passou a crer em Yeshua HaMashiach quando ele refletiu sobre o seguinte fato. Vejam só o que ele pensou. Ele pensou o seguinte: o primeiro templo foi destruído e a nação espalhada por causa de 3 grandes pecados cometidos por Israel. Mas 70 anos depois, o templo foi reconstruído. Então veio a segunda destruição. E por mais de 1.800 anos, 2.000 anos, Israel esteve sem o templo sagrado. Qual foi a causa desta segunda destruição e da maior dispersão? Idolatria não foi o motivo. Não houve falta de zelo para com a Torá ou com os sacrifícios. Por que Elohim nos abandonou por tanto tempo? Palavra do rabino Efraim ben Yosef. Então ele ficou pensando, por que o Eterno está nos abandonando por tanto tempo, já que até hoje não existe o templo? E o rabino Efraim ben Yosef, ele chorou, ele lutou muito, ele perguntava a outros rabinos por que o templo não é construído, por que o Eterno não restaura e constrói o terceiro templo. E ele não entendia o motivo de o terceiro templo não ser reconstruído. Um belo dia ele pensou, o Eterno destruiu o templo sem motivo nenhum. O templo foi destruído sem motivo. Então ele até citou o Tratado de Yomá 9b, o Tratado do Talmud, que fala do ódio sem causa. Então ele achou que o Eterno destruiu o segundo templo sem motivo nenhum. Mas de uma forma sobrenatural ele ouviu, vejam, rabino ortodoxo, Efraim ben Yosef, ele ouviu uma voz lhe dizendo: pare de me odiar, ame-me e eu lhe darei shalom. Então o rabino ele terminou reconhecendo que Yeshua é o Mashiach. Resumindo essa história, o rabino percebeu que não havia nenhum motivo para o Eterno ter punido o seu povo por 2.000 anos aproximadamente. Então ele concluiu que o fato do nosso povo sofrer e sofre até hoje, esse fato se deve à rejeição coletiva de Yeshua HaMashiach. E daí ele foi tocado e o Eterno falou com ele. Ele ouviu o Eterno falar isso que eu repeti: pare de me odiar, ame-me e eu lhe darei shalom. Então ele se dobrou e reconheceu que Yeshua é o Mashiach. Retornando a Parashá, Yosef então enviou os irmãos de volta para a terra de Israel, carregados de presente. E Yosef ele pediu para que seu pai Yaakov e toda a sua família fosse para o Egito, onde eles poderiam viver na província de Goshen. E então a Torá narra que antes que Yaakov saísse de casa, Elohim apareceu a ele e reafirmou, o Eterno disse que estaria com Yaakov e eles iriam retornar para a terra de Israel e dali seria feita uma grande nação. E prossegue-se a narrativa da Torá dizendo que Jacó ele voltou para o Egito com sua família, um total de 70 pessoas. Depois de 22 anos de separação, Jacó ele se reúne com o seu amado filho Yosef José, e ambos são levados ao encontro do faraó, e a porção desta paraxá termina descrevendo que Yosef José ele se valeu do seu poder, da sua inteligência, para conquistar quase toda a riqueza do Egito. Naquele período de fome, ele começou a vender comida e ele ganhou, comprou gado, comprou terras,
adquiriu uma grande riqueza e prosperou muito. A narrativa da Parashá termina falando dessas grandes conquistas de Yosef. Daí nós extraímos também uma outra lição, que Yosef ele foi rico, porém ele nunca tinha pedido riqueza ao Eterno. Vejam que interessante. E o Eterno fez com que Yosef fosse rico, mas ele nunca orou pedindo riqueza. Por quê? Porque a maior riqueza de um homem é servir ao Eterno. É isto que faz um homem rico. A este respeito, em Mateus capítulo 6, versos 19 a 20, Yeshua HaMashiach ensinou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E Yeshua ainda fala, não é, que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Isso é muito importante, porque a teologia da prosperidade prega inúmeras riquezas na terra. Mas Yeshua ensinou que nós devemos ser ricos para com Elohim, servindo. A nossa riqueza não deve estar na terra, e sim nós devemos ajuntar tesouros nos céus, ou seja, cumprindo as mitzvot, os mandamentos do Eterno. Na Parashá, duas parashot atrás, acho que há 2 semanas atrás, na Parashá Vayeshev, eu falei um pouco sobre o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David. Se você não assistiu ao vivo ou na internet, você pode assistir ao vídeo que está lá no site da Parashá Vayeshev. Então eu falei um pouco sobre o Mashiach ben Yosef, o Mashiach ben David, que isso é muito importante. E agora eu gostaria de estabelecer uma comparação entre a vida de Yosef, José, e a vida de Yeshua HaMashiach. Há inúmeros pontos de contato entre Yosef, José e Yeshua. Vejamos alguns pontos dessa comparação. A Torá narra que Yosef, José, ele nasceu milagrosamente de Rachel. A sua mãe, Raquel, né? Raquel em português, a Torá narra que ela era estéril. Você pode ler lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 30, verso 2, que ela era estéril, então ela deu à luz de uma forma miraculosa a Yosef, a José. Então, Yosef, José, ele nasceu de um milagre. Da mesma forma, Yeshua nasceu miraculosamente, porque Yeshua nasceu de Miriam, e nós sabemos que Miriam, ela era virgem. Eu até já falei, agora eu não me recordo, mas em alguma parashá eu narrei que os judeus ortodoxos, eles distorcem os textos, dizendo que Miriam, Maria, não era virgem. Aí eles falam que Yeshayahu, Isaías, não está escrito que é virgem, mas eu demonstrei que tanto no Tanar Peshita em aramaico, no aramaico está a palavra Betultá em aramaico, que significa virgem. E na Septuaginta consta a palavra Pártenos, que significa também virgem. E no próprio texto de Mateus, capítulo 1, verso 18, salvo engano, está escrito que Yeshua nasceu de uma virgem. E tanto o texto de Mateus, tanto os textos em hebraico quanto em aramaico, falam que Yeshua nasceu de uma virgem. Estou vendo aqui a Mateus, capítulo 1, verso 23. Então, repito, os textos de Mateus, tanto os textos em hebraico quanto os textos em aramaico, falam que ele nasceu de uma virgem. Bem, segundo tópico comparativo, quando Raquel, ela engravidou de Yosef, de José, ela disse, lá em Bereshit, Gênesis 30, 23, Elohim removeu minha desgraça. Então Raquel, ela fala que o nascimento de Yosef nasceu para remover a sua desgraça. Da mesma forma, quando Yeshua nasceu,
foi dito que ele veio para a glória de Israel. Lucas capítulo 2, verso 32. Shimon, né, traduzido como Simeão, e muitos estudiosos apontam, eu também acho isso, que esse Shimon, Simeão, ele era filho do rabino Hillel. Então o filho de Hillel, Shimon, Simeão, ele fala que Yeshua ele veio para a glória de Israel. Então vejam, Yosef nasceu para remover a desgraça. Yeshua ele veio para a glória de Israel. Outra comparação, Raquel chamou a criança de Yosef, José, que significa que ele acrescente, dizendo que o Eterno me dê outro filho. Isto está em Bereshit, Gênesis 30, 24. Então Raquel chamou a criança de Yosef, que significa que ele acrescente, e ela disse que o Eterno me dê outro filho. Ora, Yeshua significa o Eterno é a salvação, ou o Eterno salva. Yeshua é Ben Elohim, o filho de Elohim. E Yeshua, ele acrescentou, vejam, Yosef é aquele acrescente. Yeshua acrescentou outros filhos para o Eterno. Por quê? Porque Yohanan, João, capítulo 1, verso 12, está escrito o seguinte: ele, Yeshua, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Elohim. Yohanan, João, escreveu que quem crê em Yeshua e o segue tem o direito de se tornar filho de Elohim. Ou seja, essa pessoa é acrescida ao povo do Eterno. Então Yosef significa que ele acrescente, e Yeshua acrescenta mais pessoas ao povo do Eterno quando essas pessoas creem e seguem Yeshua HaMashiach. Outro tópico, Yosef é o primogênito de Raquel. Por sua vez, Yeshua é o primogênito de Miriam, Maria. E também Yeshua é chamado de o primogênito da criação, lá em Colossenses 1, verso 15. Só para explicar uma coisa que as pessoas não entendem, Colossenses capítulo 1, verso 15, está escrito que Yeshua é o primogênito da criação. Aí os indoutos e os incautos dizem: se Yeshua é o primogênito da criação, significa que ele é um ser criado. Ora, isto não tem nada a ver. Se você ler o estudo de rabinos, eu citei no meu livro, eu não vou ficar falando agora que a gente não tem muito tempo, mas você pode ler no livro que eu escrevi, chamado Judaísmo Nazareno, que, de acordo com a antiga tradição judaica, que posteriormente ela foi incorporada pela Kabbalah, não a Kabbalah de hoje, não estou falando da Kabbalah de Madonna, de Britney Spears, a Kabbalah dos astros de Hollywood, não. Essa Kabbalah é uma Kabbalah pagã, tem bruxaria, satanismo. Essa Kabbalah é totalmente errada. Estou falando da Kabbalah antiga, muito antiga, até mesmo anterior à época de Yeshua. Se você ler os textos, está escrito que o título primogênito da criação, o que significa o primogênito da criação? Está escrito, primogênito da criação significa a primeira emanação formal do Eterno. Então, de acordo com a tradição judaica, o título primogênito da criação significa a primeira emanação formal do Eterno. Ou seja, Yeshua, ele é a primeira emanação, ele é uma manifestação do próprio Eterno. Se você quiser saber mais sobre isso, você leia o livro que eu citei, a obra de vários rabinos neste sentido. Outro tópico. De acordo com a tradição judaica, Yosef, ele é o opositor de Esaf, ou seja, José é o opositor de Esaú, que é o símbolo da impiedade. Por sua vez, Yeshua é o Mashiach, o opositor da impiedade, o inimigo de Hassatã e de seus servos. Tal como Yosef representa a piedade, Yeshua também representa a piedade. Yosef é o símbolo daquele que cumpre a Torá, e Yeshua, ele é o Mashiach. Ele veio
para pregar a Torá. Yeshua é a Torá viva, que se fez carne e habitou entre nós. Yosef é chamado de o filho amado de Yaakov. Por sua vez, Yeshua também é chamado de o filho amado de Elohim. Yosef era pastor. Yeshua é chamado de o bom pastor, lá em Yohanan, João capítulo 10, verso 11. Percebam algo interessante. Se você ler o profeta Yeheskel, Ezequiel, capítulo 34, versos 11 a 12, o Eterno diz que ele é o próprio pastor. Então o Eterno diz assim: eu sou o pastor, é eu quem pastoreio, é eu quem apacento as minhas ovelhas, eu sou o pastor de Israel. Então o Eterno é o pastor de Israel. E Yohanan João diz: Yeshua, ele é o bom pastor. Então vejam, o profeta Yeheskel Ezequiel disse que o Eterno é o pastor. Yohanan João disse que Yeshua é o bom pastor. Logo, Yeshua é o Eterno. Yeshua é uma emanação formal do Eterno, tal como explicam os cabalistas ao interpretar o termo o primogênito de toda a criação. Vejam só também, Yosef, lá em Bereshit, Gênesis 37, verso 2, está escrito que Yosef José ele levou ao seu pai uma notícia ruim a respeito do caráter de seus irmãos. Os irmãos de Yosef e de José, eles faziam coisas más, coisas ruins, e Yosef ele vai e ele conta isso para o seu próprio pai. Da mesma forma, nós lemos que muitos judeus não quiseram seguir Yeshua porque as suas obras eram más. Repetindo o paralelo, Yosef José ele noticiou ao seu pai que os seus irmãos praticavam obras más. Da mesma forma, Yohanan, João capítulo 7, verso 7, fala que muitos judeus não quiseram reconhecer Yeshua, por quê? Porque as suas obras eram também más, perversas. Até lendo o primeiro capítulo de Yohanan João, está escrito que Yeshua é a luz e fala que a luz veio ao mundo, mas o mundo ele não quis a luz, que é Yeshua, por quê? Porque suas obras eram más, porque as suas obras eram perversas. Sempre gosto de frisar muito bem. Quando um judeu ele é realmente zeloso, ele é santo, ele se santifica, ele cumpre a Torá com pureza no seu coração, o Eterno termina revelando para esta pessoa que Yeshua é o Mashiach. Isso é inevitável, tal como eu citei o testemunho do rabino Efraim ben Yosef, ainda há pouco, de que ele ouviu a voz do Eterno e ele terminou reconhecendo que Yeshua é o Mashiach. Então vejam, Yeshua é a luz. E as pessoas rejeitam a luz porque as suas obras são más. Quando um judeu ele realmente faz techuvá, ele realmente é zeloso, o Eterno revela que Yeshua é o Mashiach. Aí muitos me perguntam, mas tem muito judeu zeloso que não crê em Yeshua. Eu não acredito nisso. Não adianta nada a pessoa se vestir de preto, colocar um talit, um kippá, um chapéu na cabeça. Muitas pessoas cumprem os rituais judaicos, porém o coração destas pessoas, muitas vezes o coração está corrompido. Então, para mim, não adianta nada a pessoa usar talit, usar tefilim, a pessoa ficar indo à sinagoga. Se o coração dessa pessoa está corrompido, de nada adianta. O Eterno ele enxerga o coração. Quando alguém é realmente zeloso para com o Eterno e para com a Torá, o Eterno revela que Yeshua é o Mashiach. Outro paralelo. Yosef José ele salvou Israel da fome. E Yosef ele salvou também muitas nações da fome que se abateu sobre a terra.
Da mesma forma que Yosef salvou Israel e salvou muitas nações, Yeshua é o Salvador de Israel, e Yeshua também é o Salvador de toda a humanidade. Yeshua é o Redentor de Israel, Yeshua é o Redentor, o Salvador de todo aquele que nele crê. Os irmãos de Yosef o odiavam. Nós lemos na Torá que os irmãos de Yosef o odiavam. Da mesma forma, nós lemos na Brit Hadashah que Yeshua ele foi odiado pela maioria dos seus irmãos judeus. Até hoje nós vemos, né? Muitos do nosso povo reconhecem Yeshua, mas se nós somarmos todo o povo, né? Se nós levarmos em conta todos os judeus, a maioria do nosso povo rejeita Yeshua. Então Yeshua é rejeitado por muitos dos nossos irmãos judeus, tal como Yosef foi rejeitado e foi odiado pelos seus próprios irmãos. Nós lemos ainda na Torá que os irmãos fizeram uma conspiração para matar Yosef, porém terminaram o vendendo como escravo. De modo similar, houve uma conspiração de Caifás e de alguns líderes religiosos para matar Yeshua. Quando Yosef teve o sonho profético, aquele sonho que as espigas se curvavam perante ele, depois o sonho do sol, da lua e das estrelas se curvando perante ele, quando Yosef teve esses sonhos proféticos, os seus irmãos não acreditaram nele. Similarmente, a maioria do povo de Israel ainda não acredita que Yeshua é o Mashiach. Bem, Yosef foi colocado em uma cisterna, em um poço. E enquanto Yosef estava no poço, seus irmãos participavam de uma refeição. Paralelamente, Yeshua foi colocado em uma tumba. Ele morreu, né, e foi colocado lá em uma tumba. Enquanto Yeshua estava na tumba, as pessoas comemoravam Pessa. Então, Yosef estava na cisterna e os irmãos comiam e comemoravam. Da mesma forma, Yeshua foi morto, ficou na tumba até ser ressuscitado ao terceiro dia e as pessoas comemoravam a festa de Pessah. A túnica de Yosef foi coberta de sangue. Vocês lembram? Os irmãos colocaram sangue de um animal e deram para o pai a túnica de Yosef coberta de sangue. Da mesma forma, as vestes de Yeshua ficaram ensanguentadas. E nós lemos que o sangue de Yeshua é quem faz acaparar a expiação pelos nossos pecados. Yosef ele sofreu como escravo e como prisioneiro. Yeshua é o servo sofredor de Yeshayahu, Isaías 53. Yosef ele foi tentado pela mulher de Potifar a cometer adultério, porém, diz a Torá que Yosef ele não pecou, ele não cometeu adultério. Nós lemos na Brit Hadashah, em Ivrim, Hebreus, capítulo 4, verso 15, que Yeshua foi tentado em todas as áreas, porém Yeshua nunca cometeu pecado. Yosef foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, porém Yosef era inocente. Nós vemos também que Yeshua foi acusado injustamente e todas as acusações que lhe recaíram eram falsas. Lemos na Torá que Yosef recebeu uma noiva estrangeira. Ele se casou com uma mulher estrangeira. Paralelamente, Yeshua recebeu uma noiva. E a noiva de Yeshua é quem? É Israel. Porém, todo gentio que crê em Yeshua, por causa de Romanos capítulo 11, o gentio que aceita Yeshua, ele é enxertado na oliveira que é Israel. Então vejam, Yosef, José, ele recebeu uma noiva estrangeira. Yeshua, ele recebe também muitos estrangeiros na Brit Hadashah, na Nova Aliança. Muitos goim, muitos gentios estão aceitando Yeshua. E quando os goim, os gentios, aceitam Yeshua, eles são enxertados em Israel. Ou seja, Israel recebe também estrangeiros como parte de sua noiva. Yosef ele foi erguido como governador do Egito aos 30 anos de idade.
Yeshua começou a sua missão aos 30 anos de idade. Os irmãos de Yosef e de José, quando foram para o Egito, não o reconheceram. Nós sabemos que até hoje muitos judeus ainda não reconheceram Yeshua. Mesmo havendo fome em todo o Egito, Yosef e José ele tinha pão para oferecer aos famintos. Yosef ele tinha grãos, e com aqueles grãos era feito o pão. Né? O pão era um alimento essencial na época. Então, mesmo havendo a fome, Yosef ele tinha pão para oferecer aos famintos. Da mesma forma, Yeshua é o Lechem HaChaim. Yeshua é o pão da vida. Yeshua é o pão da vida para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Yeshua recebe o pão da vida, o pão que dá a vida eterna. Nós lemos na Torá, nós lemos hoje que Yosef ele se reconciliou com seus irmãos, que estavam arrependidos. Da mesma forma, no final dos tempos, os nossos irmãos judeus irão se reconciliar com Yeshua, porque o nosso povo irá se arrepender dos seus pecados e todos os judeus irão reconhecer Yeshua como Mashiach. Shaul Paulo escreveu, no final, todo Israel será salvo. Por sua vez, Zecharias, Zacarias, capítulo 12, verso 10, está escrito, olharão para mim a quem transpassaram e prantearão como se lamenta pelo filho único. Sentirão amargura por causa dele como amargura pelo filho primogênito. Então, Zecharias, Zacarias diz que no final as pessoas irão olhar para mim a quem transpassaram. Ou seja, quem foi transpassado? Yeshua. Então, o nosso povo olhará para Yeshua e irá reconhecê-lo que ele é o Mashiach. Só uma questão que muitas pessoas não percebem, se você ler esse texto de Zecharias, Zacarias, quem está falando é o próprio Eterno. Então, o narrador é o Eterno. Então, o Eterno diz, olharão para mim. Para mim quem? Para o Eterno. Então, olharão para mim a quem transpassaram. Vejam, Zecharias, Zacarias está dizendo que o povo irá olhar para mim, e o narrador é o Eterno, então olharão para o Eterno a quem transpassaram. Zecharias, Zacarias está dizendo que quem foi transpassado foi o próprio Eterno. Aí alguém pergunta, mas como o Eterno foi transpassado? A resposta é simples. O Eterno ele possui várias formas de se manifestar, e o Eterno se manifestou como Yeshua HaMashiach em carne. Então ele foi transpassado. Outra questão. Yosef salvou o mundo da fome. Yeshua é a salvação de toda a humanidade. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas quem não crê em Yeshua, isso a Brit Hadashah expressa, quem não crê em Yeshua não tem a vida eterna. Isso é muito importante porque eu já vi, isso é uma heresia muito grande, há judeus messiânicos que falam o seguinte, o judeu que cumpre a Torá, ainda que ele negue Yeshua, ele é salvo. Isso é um erro. Repito, há judeus messiânicos que estão pregando a segunda heresia. Eles dizem que um judeu, ainda que ele negue Yeshua, se ele cumprir a Torá, ele será salvo. Repito, isso está errado. Quem nega Yeshua não recebe a vida eterna. Por quê? Porque quem nega Yeshua nega o próprio Eterno. Porque Yeshua é uma emanação do Eterno. Mas o judeu cumpre a Torá. Repito, Yeshua é a Torá viva. Quem nega a Torá viva, que é Yeshua, nega a própria Torá. Então, muitos judeus eles cumprem os rituais judaicos, mas são ritos muitas vezes vazios. Sobre isso que eu estou falando, Yohanan, João capítulo 3, verso 36, diz: quem crê no Filho possui a vida eterna, mas quem
desobedece ao Filho não verá a vida e permanece sujeito à ira de Elohim. Um outro tópico de comparação. José foi coroado com glória e honra. Vejam, Yosef e José foi coroado com honra e glória. Agora vamos ver sobre Yeshua. Primeiramente, Terrilim, Salmos 24:10, diz o seguinte, que o Eterno é o Rei da Glória. E Yeshayahu, Isaías 48:11, afirma que o Eterno não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, as Escrituras dizem que o Eterno é o Rei da Glória e o Eterno não divide a sua glória com ninguém. Porém, Corintaiá Aleph, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, afirma que Yeshua é o Senhor da Glória. Aí alguém me pergunta, se o Eterno não divide a glória dele com ninguém, como que Yeshua é o Senhor da Glória? Resposta é simples. O Eterno não divide a glória dele com ninguém. E Yeshua é o Senhor da Glória. Conclusão. Yeshua é o próprio Eterno. Yeshua é uma emanação do Eterno. Não existem dois. Não existe o Eterno e um outro, porque o Eterno é um. O Eterno é Errad. Então, Yeshua, Corintaiá Aleph, 1 Coríntios 2:8, fala que Yeshua é o Senhor da Glória. Por quê? Porque ele é uma emanação do Eterno. No livro que eu escrevi, há mais de 100 páginas demonstrando que, à luz do judaísmo antigo, há a crença, até mesmo no âmbito do judaísmo ortodoxo, há uma crença de que o Mashiach é o Eterno. E o último paralelo entre Yosef e Yeshua, vejam bem, os descendentes de Yosef, filhos de sua esposa, eles foram incorporados ao povo de Israel. Vejam bem, Yosef e José, ele se casou com uma mulher estrangeira, uma mulher egípcia. Então Yosef e José se casou com uma mulher egípcia, mas os filhos que eles tiveram foram incorporados ao povo de Israel, ainda que sejam filhos de uma mulher estrangeira. Então, os filhos dessa mulher foram incorporados ao povo de Israel. Da mesma forma, os gentios que passam a seguir Yeshua, esses gentios são enxertados em Israel. Curomaiá, Romanos 11. Então, eles fazem parte do povo de Israel. Eu vou até falar uma coisa, né? Há muitos judeus messiânicos, há muitos líderes que ensinam algo que eu não concordo com isso. Nós, Netzarim, nazarenos, não concordamos. Há muitos líderes do judaísmo messiânico que eles fazem uma divisão entre judeus e gentios. Eles falam, a Torá é para os judeus, as 7 leis noéticas são para os gentios. Aí eles dizem, os líderes da nossa congregação só podem ser judeus. Os gentios têm que ficar no banco, não podem assumir nenhum posto, nenhuma função de liderança. Há congregações que dizem, o judeu não pode comer porco, o gentio pode comer porco. Ora, isto está errado. Para o Eterno, os mandamentos do Eterno são para toda a humanidade. No livro que eu escrevi, eu também citei vários textos bíblicos provando isso. Ora, aí muita gente pergunta, mas o Eterno deu a Torá para Israel, não para o gentio. Ora, o Eterno deu a Torá para Israel porque era Israel que estava com o Eterno. A Torá não foi dada para o japonês porque não era o japonês que estava no deserto. A Torá não foi dada para o brasileiro porque não era o brasileiro que estava no deserto. Quem estava no deserto era quem? É Israel, que é o povo escolhido pelo Eterno. Porém, os estrangeiros que creem no Eterno, os estrangeiros que passam a seguir Yeshua, eles são enxertados na oliveira que é Israel, Romanos capítulo 11. Leia também, por exemplo, Efésios capítulo 2, que fala que os gentios eles são absorvidos, eles são incorporados
ao povo de Israel. E se você também der uma lida em Corintaiá Aleph, 1 Coríntios, eu estou abrindo aqui capítulo, salvo engano, é 1 Coríntios capítulo 12. Vamos abrir aqui 1 Coríntios capítulo 12, verso 2. Paulo ele diz: ora, vocês, quando vós, quando éreis gentios, ou seja, ele empregou um verbo no passado, quando vós éreis, vocês eram gentios. Ou seja, quem passa a seguir Yeshua quem passa a seguir Yeshua deixa de ser gentio. Por quê? Porque gentio significa, se você olhar o radical não é o único, mas um dos significados de gentio significa pagão. É um dos significados, não é o único, mas gentio significa pagão. Então, quem segue Yeshua não é pagão. Logo, quem segue Yeshua deixa de ser gentio. E para finalizar, eu não vou ler aqui, né, que o tempo está se esgotando, mas é muito importante você ler a Haftará dessa paraxá, que está lá em Yehezkel, Ezequiel, capítulo 37, versos 15 a 28. É muito profundo, eu gostaria de comentar, mas isso daí eu ficaria mais de 1 hora comentando, que é uma profecia messiânica. É uma profecia sobre a restauração e a unificação das 12 tribos. Isso é muito importante, porque, resumindo, Ezequiel fala que no futuro o Eterno ele vai pegar a vara da casa de Yosef, de Efraim, ou seja, as 10 tribos, ele vai pegar outra vara da casa de Yehudá, ou seja, as 2 tribos de Yehudá e Binyamin, e o Eterno vai unificar as 2 varas em uma só vara de madeira. E está escrito, você vai ler no texto, que isso ocorrerá, está escrito, por meio do meu servo David. E todos os rabinos explicam que esse servo David, ele é o Mashiach, ou seja, ele é Yeshua. Então, aqui até fala, tem uma hora que fala que esse servo ele será o pastor, e nós sabemos que Yeshua é o bom pastor. Então, é muito interessante que essa profecia ela fala sobre a unificação das tribos. E vários rabinos, quando eles vão analisar o início dessa paraxá, Vaigash, a paraxá de hoje, eles falam o seguinte, que a paraxá, vocês lêem, a paraxá de hoje, ela se inicia, pode ler, ela se inicia com Yehudá se oferecendo como escravo perante Yosef. Então, há um encontro, a aproximação entre Yehudá e Yosef. E os sábios do nosso povo, eles afirmam que este episódio simboliza o enfrentamento e a futura união entre a casa de Yosef, as 10 tribos, e a casa de Yehudá, as 2 tribos, que isso ocorrerá no reinado do Mashiach, do Messias. Vejam que lindo, o início da paraxá diz que Yehudá ele se aproxima de Yosef, Yehudá e Yosef. E os sábios do nosso povo dizem que essa Vaigash, né, significa e se aproximou. Então, essa aproximação entre Yehudá e Yosef, ela é um símbolo profético da união entre a casa de Yehudá, 2 tribos, com a casa de Yosef ou Efraim, 10 tribos, que isso ocorrerá no reinado messiânico. E eu digo que é o reino de Yeshua. E isso está na própria Haftará, em Yehezkel, Ezequiel, capítulo 37, versos 15 a 28. Então, o Eterno ele há de restaurar as tribos. Eu creio na restauração das casas de Yehudá e Yosef. E eu já falei, mas eu vou até repetir rapidamente, não é? Muitos evangélicos, eu creio que são efraimitas. Eu creio que muitos evangélicos são descendentes destas 10 tribos. E eu escrevi isso no meu livro, no capítulo A Teoria das Duas Casas, o que é e como perder o medo. E não só eu, né? Narmânides, Moshe ben Narman, um rabino ortodoxo, ele escreveu também que as 10 tribos irão voltar.
Vários sábios do nosso povo escreveram que as 10 tribos irão voltar. Então isso que eu escrevi no meu livro, isso não é invenção minha. Eu fundamentei com base nas escrituras. Então, repetindo, eu creio que muitos evangélicos são efraimitas, descendentes dessas 10 tribos perdidas, e é por esse motivo que muitos evangélicos eles estão se interessando. Muitos evangélicos estão se interessando pelo judaísmo nazareno, estão fazendo techuvá, estão guardando o Shabat, estão voltando. Isso tem que ver com o cumprimento das profecias contidas nas Escrituras. Por isso que eu até falei na paraxá passada que nós não devemos apedrejar os evangélicos. Pelo contrário, nós devemos amar os evangélicos e nós devemos orar por essa obra de restauração das tribos perdidas, porque isso irá culminar com a unificação, conforme profetizou Ezequiel nesse capítulo que eu citei. Vamos fazer uma tefilá. Avinu Malkenu Shabbat Shamayim Adon Olam Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov. Eterno, nós oramos, Pai, que o Senhor possa cumprir essa profecia, a profecia da unificação das casas. E nós cremos, ó Rei vivo e existente, que isso há de acontecer e Yeshua há de unificar as tribos. Salva, Pai, o nosso povo. Salva todos aqueles que estão te buscando. Tire as escamas dos olhos dos judeus que não te enxergam, que não enxergam Yeshua, e que eles possam enxergar que Yeshua é o Mashiach. Nós oramos pela restauração, nós oramos também pelos goim, pelos gentios que se aproximam do nosso povo, e pela Brit Hadashah, pela nova aliança, eles são enxertados no povo de Israel e que eles vivam como verdadeiros israelitas. Nós oramos, Pai, pelo processo de techuvá, pelo arrependimento, nós oramos pela salvação, nós oramos pela Geulá, nós oramos pela redenção, pelo Tikkun Olam, pela reparação do mundo. Eterno, que essas profecias elas sejam cumpridas. Eu creio que todos nós iremos um dia ver que tudo isto há de se cumprir, conforme o Senhor ditou e revelou ao profeta Yeshayahu, Isaías. A flor cai, a relva murcha, mas a palavra de Yahué, a palavra do Eterno, ela permanece para sempre. Nós cremos que a tua palavra há de se cumprir e nós oramos pelo cumprimento. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.